Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro! Você está escutando o Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau de gestão. Sim, pessoal! Nossa jornada, nossa cruzada não acaba! A nossa cruzada é sem fim. O nosso compromisso é com você toda semana. Queria dizer para vocês que na segunda semana aí de maio, eu acabei não publicando material, apesar de a gente ter os buffers, ter o material. Mas eu queria fazer, eu iria fazer um episódio, e eu iria construir um episódio, uma menção honrosa ao falecimento de um amigo, muito amigo nosso, apoiador e participante também da parte administrativa aqui do Liderai, que era o Washington, né? O nome dele, na verdade, é o Washington Maverick Lessa Delmontes, né? O pessoal chama ele todo mundo de Maverick. Então o Maverick, ele faleceu aí no começo, no final do mês passado, no começo do mês. E eu ia colocar o episódio que a gente tem com ele, que é do LinkedIn. Daí eu fiquei na dúvida, falei, quer saber, eu não vou pôr nada, fica como se fosse um luto nosso. Foi por isso que a gente não teve o episódio aí de uma semana, acabamos pulando, né? Da semana passada, você que está escutando, houve episódio, né? Que é o Cercado por Todos os Lados. Mas antes do Cercado por Todos os Lados, a gente ficou uma semana em hiato. Foi por causa do falecimento do Washington, que Deus o tenha, e vai fazer muita falta, e... eu até pensei em republicar o episódio do LinkedIn, mas acabei não fazendo. Deixei assim mesmo, acho que o silêncio foi mais nobre, talvez, não sei. Bom, o episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante aí, que é o ultimato presencial. Wellington, esse ultimato presencial, quem é o Thanos desse ultimato? Cara, esse tema, eu tô até brincando com o Albino, que a gente tava dando uma olhada nas nossas pautas aqui, né? Uhum. E o que a gente percebeu, lendo algumas matérias, né? É que, na prática, a gente tá percebendo que algumas empresas grandes estão começando a colocar bônus pra quem vai pro trabalho, cara. Pra quem vai pro trabalho presencial. E a questão não era falar só sobre isso, mas é discutir um pouco, porque a gente falou de home office um tempo atrás aqui, né? Faz um mês e pouquinho, mais ou menos. Mas esse foi um tema que surgiu novamente aqui, saiu numa matéria da Forbes. E quem começou com essa brincadeira foi a Deloitte, né? Que era no ponto que a gente... que é uma empresa de auditoria, né? Uma das Big Four aqui. E foi um negócio muito interessante, assim. Não tô falando que é legal, tô falando que é bom, mas é um ponto que é bem interessante pra gente discutir. Então fica aí que... tá bem legal. Wellington, puxa, eu acho interessante essa matéria, saiu na Forbes, né? Como você já tava queimando a largada lá, eu falei, caraca, ele não parou de falar. Vou falar Introdução tudo. Não é pra falar nada, era só pra falar quem que era o Thanos. Desculpa. Pra mim, o Thanos é as empresas. As empresas decidiram, Wellington, que não dá mais, as pessoas não estão entendendo o recado, né? Então, explica pra nós aí. Foi uma matéria que ela deixou bem claro que quem está trabalhando presencialmente terá vantagens na hora das avaliações de desempenho, e as avaliações de desempenho estão intimamente ligadas com a avaliação lá, com a presença física. Compõe a nota do bônus, do PPR, do PLR da galera. Então o cara que não tiver presencial vai ganhar menos. É isso. É o pay to win das empresas aí, é o pay to win do presencial. Mas o que
surgiu aqui basicamente que existe uma necessidade das grandes empresas de terem as pessoas novamente no escritório, e isso tá muito evidente, né? Um abraço pro Vaguito, que mandou uma mensagem pra gente aí falando que discorda da gente em relação ao home office. Mas, então fica aí o convite, Vaguito, pra você participar com a gente aqui e a gente debater, tá? Ele discorda? Ele mandou mensagem, discorda de alguns pontos de vocês ali, queria bater um papo qualquer hora, né? Mas ele mandou a respeito de algum episódio? Não, ele falou Ele assistiu um episódio ou algum vídeo? É porque eu comecei a soltar todos no YouTube lá de novo, né? O antigo não, é o 363, né? O episódio 333, que eu soltei em vídeo no YouTube, e postei alguns shorts também ali, tanto na nossa página lá do Instagram. Alguns cortes, daí ele acabou vendo. E aí ele acabou vendo algum outro ali, aí ele até comentou, mas enfim, não é esse o ponto, mas as empresas têm sentido essa necessidade, independente das razões, né, do que motiva isso. E agora a gente começa a perceber que algumas empresas estão colocando um pouco mais de energia nisso, justamente no sentido de até premiar as pessoas que estão indo pro escritório. Um detalhe que fica claro aqui na matéria é que eles não estão acabando com o home office em específico. A questão é que quem vai tem vantagem, né? Quem tá indo presencial tem vantagem. E falando especialmente desse caso aqui, sinceramente, eu não consigo imaginar uma auditoria ou uma consultoria trabalhando de longe, entendeu? Você tá dentro do cliente. Esses caras normalmente trabalham alocados dentro do cliente, então, e sempre tem pelo menos uma fase do projeto que você tem que estar muito próximo ali da operação do time, seja do time, né, do time financeiro ou do time de planejamento ali, para poder prestar conta. E como você vai fazer isso de longe, que às vezes é um negócio muito, muito técnico, sabe? E o tempo que isso toma dos times torna a rotina não muito produtiva. Então, enfim, eu acho que o grande ponto aqui é que eles estão colocando mais energia nessa questão das pessoas que estão indo presencialmente. E depois a gente vai falar de um outro caso aqui, mas não nesse episódio, mas no próximo, de empresas que já estão sentindo o como que a IA já está impactando também nas pessoas que estão trabalhando de casa, no cara que está trabalhando. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, mas não vou ficar queimando largada aqui. Minha opinião, né? Quando eu aprendi isso aí com um cara, o nome dele é Ivan Tomazelli. Muita gente que está escutando a gente aí deve conhecer o professor Ivan Tomazelli. Ele é um dos sócios e donos da STCP Consultoria. Está envolvido aí em vários projetos aí de infraestrutura, projetos aí governamentais. A STCP é uma grande consultoria. O professor sempre falava um negócio que eu realmente aprendi com ele. Ele dizia assim, quando você tiver com dúvida ou quando você não souber uma resposta, faça benchmark. As crianças, e o benchmark, ele usa a mesma ferramenta que as crianças usam para aprender. As crianças imitam, Wellington. Porque entre você aprender, vamos dizer que a criança chegasse lá e falasse assim, puxa, deixa eu entender se colocar a mão no fogo é bom ou ruim. Não, ela olha lá alguém pondo a mão e queimando, ela já não vai pôr a mão, cara. Ela já vai aprender. Então eu penso assim, baseado nisso, se as grandes empresas estão indo para uma direção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar alerta e entender que algo tem. Acho que da mesma forma vale quando as empresas começaram com esse movimento woke dentro das empresas. E a gente precisava entender também, né? Não adiantava ser resistente. Tinha que entender, pera lá, por que as grandes estão fazendo isso? Tudo bem que muitas das grandes estão, né? Tem aí notícias recentes aí de demissão em massa dos departamentos de inclusão de várias empresas multinacionais, de grandes empresas. De repente porque eles acharam que o que eles estavam fazendo era mais para cumprir uma imagem e que agora talvez estivesse sendo um pouco eficiente. Não que eles vão abandonar as ações de inclusão e etc. Mas talvez ter essa área talvez não seja mais tão atrativo ou produtivo. Talvez seja isso. A gente não, né, estamos fazendo inferências. Mas eu dei todo esse rodeio para dizer o seguinte, português simples e claro. Se os grandes não estão gostando da água, é porque tem alguma coisa errada na água. Se eu tô na savana, né, eu sou um tímido guepardo aqui, e o leão foi lá, bebeu a água e vomitou e não quer beber, por que eu vou beber? Então assim, se Deloitte, essas grandes, já vem sinalizando... Poxa, as Big Techs já começaram a sinalizar há mais de 2 anos que não querem isso. Eu vou te dizer, aí do fundo do meu coração é um chutão do Albino aqui, não tenho provas. O cara vai me processar por
difamação. Mas pra mim, quem defende home office é quem não tem tanta garra assim pra trabalhar. É o cara que quer ficar em casa pra enganar. É claro, tem exceções, tá, Wellington? Porque eu sei que tem muita gente que mora em São Paulo, pega 4 horas de trânsito pra ir, 4 horas pra voltar. Tipo, isso não é vida. O cara gastar 4 mais 4, 3 mais 3, 6 horas do dia dele. Concordo, tá? Acho também que, puxa, o cara é um sênior, o cara é um puta de um programador. Eu fico imaginando os bancos, né, que tem aquelas linguagens COBOL. Cara, eu vou contratar um consultor, ou vou contratar um cara COBOL lá em Minas Gerais, o cara só tá em São Paulo, não consigo contratar o cara. Pô, o home office, o trabalho, teletrabalho, né, o trabalho remoto, veio pra me facilitar essa vida. O cara é experiente, o cara é um sênior, o cara é responsável. Eu consigo estabelecer um controle de gestão em cima do cara baseado em demanda, ótimo, deixa o cara trabalhar lá no cantinho dele, não enche o saco dele. Eu acho que em nenhum momento nós, ou pelo menos eu, né, eu não quero também, eu acho que é nós, mas se eu tiver errado, você puxa minha orelha aí, Wellington. Que a gente em algum momento aqui no nosso material falou que a gente é contra o trabalho remoto ou contra o modelo de home office. O que a gente acha contra, o que eu muito sou forte contra, é você estipular uma regra de que 3 dias por semana você vai ficar em casa e que tá tudo bem, eu não sei, tipo, quando o vulgar, abre aspas, quando o rabo do macaco tá torando, quando eu tô lá, por exemplo, fazendo um material pro Caruso, daqui a 2 horas tem que entrar pra apresentar o negócio da Nexa, eu não consigo me imaginar eu aqui de casa, tomando minha caçulinha aqui, meu Guaraná caçulinha, conversando com a minha mãe aqui, que veio perguntar um negócio pra mim, tomando um cafezinho da minha Dolce Gusto e fazendo, entendeu? Não dá, cara. Vamos mais fundo? Então vamos um pouquinho mais fundo, vamos descer mais um andar. Quem aí que quer fazer home office, que tem tipo um escritório em casa, que vai fechar a porta e não vai ser interrompido? Se na hora que tá todo mundo descontraído falando de home office, todo mundo ergue a mão na descontração, todo mundo assume e confessa que é fogo, que o pessoal vem e fica interferindo. Ai, leva meu cachorro leva o cachorro no pet, vai lá no mercado comprar um tomate. Gente, eu não tô de folga, eu tô trabalhando. Então, aí, quer dizer, na hora de defender o privilégio de se escapar do trabalho, todo mundo esquece de falar, mas é verdade, Wellington. Agora, quando você usa isso aí como ferramenta para você viabilizar motivos de ausência, puxa, eu tenho um colaborador na minha equipe que às vezes o filho tá doente e daí o filho não pode ir pra escola e não tem ninguém aqui. O que essa pessoa faria nos anos antigos aí, tipo há 10, 20 anos atrás? Tascariam atestado e ficariam em casa fazendo nada. Pelo menos o cara leva o laptop pra casa, participa de reunião, faz tudo. Agora, vem me dizer que o cara tá em casa e vai render igual ele tava rendendo lá no escritório, eu duvido. Eu acho que são raras exceções que o cara vai render igual. Tem gente que fala, eu rendo mais. Claro, você é programador, você trabalha sozinho. Só que eu acho assim, quem tá, ainda mais nessa parte aí, eu li na matéria que é sobre gestão. Acaba sendo impeditivo pra gestão. O gestor é um cara relacional. Me desculpa, conversar por Teams é uma merda. E tem muita coisa aí, né? Primeiro que ninguém falou aqui que era contra a modalidade. Inclusive, pra quem viu o episódio, eu não comecei falando, mas eu falei em alguns momentos que eu era um defensor do home office, que eu adoro o home office. Pra mim é algo que muda a forma que a gente se relaciona, a maneira que a gente trabalha. Eu gosto, né? Agora, não há como negar que a gente tem uma questão que a gente falou bastante também sobre de aculturamento, que é muito difícil da gente conseguir garantir a cultura dentro da empresa quando a gente tá trabalhando à distância. A gente não vai ficar insistindo muito aqui porque esse não é o tema, mas não é diretamente o tema, né? Mas o ponto é que se nós não conseguirmos ter maturidade o suficiente para lidar com essa alternativa, que foi o que a gente usou, a gente não usou melhor o termo não modalidade. Né? E o que eu tinha comentado também é que o problema disso é que depende muito do bom senso das pessoas do quando usar, e o termo que eu até tinha usado é que o problema é que o bom senso de um noiado, entendeu? Porque o noia não tem bom senso, entendeu? E aí o grande ponto é que a gente hoje não... são exceções, as empresas que estão maduras o suficiente para poder trabalhar nessa modalidade, não em 100%, porque eu também
Outra frase que a gente usou foi que o trabalho não foi projetado pra ser feito de casa. O trabalho foi feito pra ser feito no escritório. E assim... Nem é saudável. A gente deu sorte de trabalhar em casa, entendeu? A gente deu nem sorte. é saudável, não é saudável. O cara que quer defender isso daí tá por fora. Porque existem vários estudos já do aumento aí da depressão e das doenças e distúrbios aí comportamentais na época do Covid, foi das pessoas ficarem confinadas dentro de casa. Faz parte do processo. Tem muito cara que trabalha remoto, que o cara vai pra coworking, que o cara não aguenta mais, tipo, levantar, ver a sala e não sair de casa. E tem outra coisa, e isso foi um ponto que eu passei também quando eu tava trabalhando de casa, era que eu não tinha o escritório, então eu trabalhava no meu quarto. E aí chegou o momento que eu não sabia se eu trabalhava em casa ou se eu dormia no trabalho, entendeu? Chegou um momento que ficou muito estranho, porque daí era a mesma cadeira que eu usava pra poder jogar o meu FIFA, era a cadeira que eu usava pra trabalhar. Chegava no fim de semana, eu não sabia mais o que estava acontecendo, cara, meu cérebro travava, entendeu? Eu pegava, eu sentava ali, pegava o controle e falava, nossa, cara, mas que porra, eu não vou trabalhar, cara, entendeu? Você tem coragem de bater um pratão de feijoada bem no capricho, assim, mas bem bonito mesmo, lá daqueles restaurantes chique ali do centro ali, quer ver, do Hudson? Tem aquele rodízio de feijoadas ali na Praça do Japão. Tu tem coragem de comer um pratão de feijoada daquele no capricho mesmo, sentado no vaso? Não combina, né? Parece que aí tem alguma coisa estranha, né? Parece que tem alguma coisa estranha. E você fez a parte política aí, eu acho que correto, até eu concordo com as tuas opiniões, mas assim, eu já gosto de ir mais pro extremo, eu sou totalmente contra. Eu acho que quando a gente... isso aí tem que ser uma ferramenta. Uma ferramenta que vai ser usada à nossa disposição quando a gente precisar. Agora, o cara é colaborador da minha equipe, vir querer carteirar dizendo que é direito dele, pra mim... Não, isso não tá escrito em lugar nenhum, isso aí. Pra mim tem coisa estranha, pra mim tem uma coisa estranha aí. Pra mim tem uma coisa muito estranha. Muito estranha. Wellington, eu assim, não sou bobo porque é o seguinte, eu e o Ikeda fizemos um levantamento com muita gente. Muita gente. Pra encerrar aqui, pra não ficar alongando. Mas assim, a maioria das pessoas assim, foram mais produtivas porque tinham menos reuniões. E elas terminavam antes o trabalho. E isso é legal. Só que muita gente tava não trabalhando. Não vem com esse papo. E isso aí o cara tá fazendo hoje, muitas vezes até dentro do ambiente de trabalho, sabe? Então, mas assim, eu acho assim, as empresas, elas estão no direito delas de querer premiar as pessoas que querem vestir a camisa inteira. Você quer vestir só metade da camisa e quer ser recompensado por isso? É que as pessoas querem demonizar esse negócio quando a pessoa gosta muito de fazer e achar que as empresas são o Império Galáctico e o Darth Vader tá lá por trás delas fazendo isso só pra fazer mal pras pessoas e dando risada. É que tem gente que tem uma visão romântica do mundo e pouco pragmática, pouco realista, pouco intelectual também, um pouco assim infantil e romântica da vida e da sociedade, achando que ainda vivemos nesse negócio de bem e mal, de o empregador ou o explorador, da riqueza estar na mão da massa. Isso é um papinho de conto da carochinha que o Marx já tentou colocar na cabeça das pessoas, e que uma pessoa que tem o mínimo de inteligência sabe que isso aí é um trocadilho, um trocadilho de palavras. Não tem lógica nenhuma. Ainda mais nas épocas que a gente vive hoje em dia. Quando tanta gente consegue sair do nada e montar negócios incríveis. Eu fiquei sabendo hoje de um cara, o nome do cara é Viking. Tu já ouviu falar desse cara? É um dos maiores sellers do Brasil e do mundo dentro do Mercado Livre. O cara, tipo, é um seller. É um grande vendedor. Ele vende qualquer coisa, qualquer marca. Ele opera logística e tal. Mano, quem é esse cara? Quem é esse cara? Ninguém conhece. E o cara é tipo um bambambam aí, ninguém conhece ele. Wellington, isso daí, tipo, em que época da sociedade, da tecnologia poderia ser possível? Só foi porque é um subproduto de um sub-ecossistema digital de negócios do futuro que a gente vive hoje em dia, no presente. Isso daí, tipo, cara, foi construído como? Não foi construído com discursinho meia tigela, entendeu? E me desculpa, porque o cara que tem esse papinho aí de ficar em casa aí, coçando o saco assistindo Netflix em vez de trabalhar, e trabalha 2 horinhas e... Esses caras aí não produzem nada, Wellington. Esse dia eu tava lendo um negócio, acho que o grande resumo desse negócio aí, que até quando eu li essa matéria, eu fiquei puto. Na verdade, tu me passou 3 matérias do Forbes, eu fiquei puto. Eu li 3 matérias, fiquei puto. Eu falei, meu Deus, que vontade de dar um murro na cara do cara que escreveu isso. Mas tudo bem, depois eu fui respirando fundo, fui me acalmando. Aí eu falei, eu tenho que pensar uma palavra-chave pra cada uma dessas coisas aqui. E a palavra-chave que eu achei pra eu me acalmar neste tema aqui do bônus... Não, porque eu concordo com as empresas fazendo isso. Primeiro pelo sentido que é o direito delas. Elas fazem o que elas querem, não é?
Assim como se eu for dono da minha empresa, eu também posso ter uma política dessa, eu faço porque eu quero. E aí, se você quiser ter uma empresa e liberar 100%, aí você faz. Foi o que a gente falou da outra vez, né, cara? Você quer... Pô. Se você quiser, se você monta a tua empresa e faz, cara. Vai lá e faz. E depois vê como que fica. É porque assim também, tem gente que tem muitos anos de carreira e histórico de escritório, mas nada de empreendedorismo. Eu e o Wellington aqui, gente, nós tocamos um negócio, uma startup 100% digital, 100% remota. O que os caras entregaram pra nós, Wellington? Só o que a Maria ganhou atrás da moita. Nabo. Jeba. Os caras enrolaram a gente, roubaram o nosso dinheiro. Ó, cara, eu acho que a gente gastou uns 40 mil, Wellington, desde o começo com tudo isso aí, não foi? Foi uma grana. Desde aquele Dimitri, Jimmy e todo mundo, nem vou falar o resto dos nomes dos caras. Todos esses caras engrupiram a gente. Desde todos os momentos a gente testou freelance, fixo, por job. Cara, nenhuma das opções funcionou. Aí, é claro, você vai falar assim, por causa de uma coisa frustrada tua não funcionou. Não tô falando disso. Eu tô falando também de uma família de comerciantes que há muitos anos nós temos vários tipos de comércio. Né? Os maiores frigoríficos que tinha em São Vicente e Santos foi da minha família. E a gente sabe que quando o patrão não tá lá, as coisas acontecem. Outras coisas acontecem. Então, assim, eu tô dizendo de experiências vividas por mim. Não significa que isso também vai funcionar em 100% das situações. E que, tomara a Deus, que quem queira ter uma ideia, ser empreendedor e ser 100% digital, que dê certo. Não tô rogando praga em cima de ninguém, não. Só acho que, baseado nas experiências que eu vivi, acho bem improvável e acho imaturo achar que ficar com esse papinho aí vai resolver. Da cultura woke, eles ficaram a defender essa bandeira aí, cara, mas na hora que tora o resultado, na hora que fecha o quarto quarter e o resultado não vem, e os investidores falam assim, beleza, cara, um abraço pra vocês, começam a tirar dinheiro, os caras dão pirueta pra trás. Aí eles vão recorrer aos caras que dão resultado. Então a palavra que foi a âncora que me acalmou é resultado, Wellington. Uma das coisas muito legais que eu vi ali no texto, tem uma hora que ele fala assim, é baseado nos resultados. Então se você quer ficar em casa 4 dias, vai trabalhar um só, mas você me dá resultado, você comprou o teu direito de ficar vadiando os outros 4. Você comprou. Eu conheço um cara, que eu já até contei pro meio mundo, não posso falar o nome do cara. Ele trabalha numa multinacional inglesa do petróleo e ele terceiriza o trabalho dele. Ele é CLT e ele tem 3 PJ que ele paga uma quantia lá pros caras. Ele fica com a maior, ele lucra. Os caras fazem o trabalho dele, ele faz gestão dos caras e os caras fazem as entregas dele e ele entrega. Ele só revisa. É ilegal. Ele tá fazendo um negócio que a gente chamaria de quarteirização de trabalho. Não pode. Que é quando você terceiriza de maneira involuntária o trabalho que deveria ser primário, né? É um crime. Não tô fazendo apologia, não tô falando pra todo mundo aqui, façam isso. Mas eu tô dizendo assim, no sentido de ideia e de soluções, o cara é genial. Entrega resultado, não é? O cara entrega resultado, é genial. Ele tá roubando a empresa? Não, ele só não tá cumprindo o contrato. Mas roubando ele não está. E ele é um ótimo gestor. Ele é um ótimo gestor, cara. Ele trabalha por 3, Wellington. Os caras devem falar assim, mano do céu. Eu sei que ele faz uma reunião com os caras dizendo assim, galera, é o seguinte, eu tenho que aumentar a produtividade, porque daí com isso eu vou conseguir aumentar. Na verdade, ele, quando vem de um PDI, de um feedback com o gestor dele, ele redistribui esse feedback pra ele dizendo assim, ó, galera, eu preciso disso, né? Que é como se ele dissesse assim, galera, o nosso chefe deu um feedback e nós temos que fazer isso pra eu ganhar aumento, pra eu poder pagar mais pra vocês. Deixa eu só colocar aqui como que foi o caminho aqui que eles utilizaram, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, então abre aspas, tá? Os profissionais que comparecerem pelo menos os profissionais que comparecerem por menos de 60% do tempo não receberão nenhum pagamento variável ao longo do trimestre. Justíssimo. Aqueles com frequência entre 60 e 75 vai receber 50% do variável, enquanto os que comparecerem entre 75 e 85% do tempo terão direito a 75% do variável. Somente aqueles com frequência acima de 85% vão poder receber o valor integral do pagamento variável do período. Tá? Então, aqui tá e lembrando que, né, quando a gente fala de variável, para quem tem alguma dúvida, né, isso aqui está associado ao cumprimento de meta de resultado do negócio.
Então, Isso. a empresa bateu a meta, você bateu a meta, tem o componente individual, tem o componente que é do corporativo, né? Mas a partir do atingimento das metas é que esse valor é definido. Agora imagina só, a empresa bater a meta, você bater a tua meta, e porque você não foi pro escritório, você não vai receber nada de bônus. E eu acho justo. Então, entende? Se esse aqui é o cenário, não é possível que você vai querer ficar em casa. Não dá, por mais seja difícil, não dá pra você abrir mão do variável, porque é isso que segura os caras da empresa. Entendeu? E eu acho o seguinte, se a empresa chegou a esse ponto de ter que desenhar os caras, é porque realmente eles perderam a mão de vez. Imagina a situação, né? Imagina como que devia estar a situação pra você chegar nesse ponto de você mexer no porque não bolso precisava, do cara né, pra Wellington? isso, né? Não precisava. Eu acho que uma questão de gestão ali, os gestores poderiam chegar pro cara e falar assim, galera, eu quero vocês aqui, preciso de vocês aqui, tal. Só que o que acontece? Isso é mais uma prova de que toda vez que você promove indisciplina dentro de um sistema, é difícil você retornar à disciplina. E ainda mais com uma geração aí de líderes bananas, que não tem convicção e eles mesmos não acreditam. Um líder que é um bananão, que nem ele acredita que é importante estar presencial, como que ele vai convencer uma equipe a estar presencial? Aí tem que a empresa lá do alto a fazer isso, ela tá assinando embaixo que a equipe é indisciplinada e que toda a cadeia de liderança não consegue ter o pulso e a persuasão suficientes para explicar para as pessoas por que elas têm que estar aqui. E assim, pra mim tá muito claro que em algum momento a empresa errou a mão. Em algum momento... Para precisar fazer uma coisa tão... vamos dizer, é agressivo isso. Demais, assim, inclusive, de verdade, isso aqui é um tapa na cara das boas práticas aí de gestão também, pra falar, cara, não é possível que você deixou chegar a esse ponto que você tem que... Extorquir as pessoas, né? Cara, você tá basicamente falando assim, se você não vai trabalhar, eu não pago variável, entendeu? Então... É um negócio de maluco. Tem outro caso aqui, que foi o do Lloyds Banking Group, que é a maior instituição financeira aí do Reino Unido, também confirmou que a frequência no escritório seria um critério para os bônus atrelados ao desempenho dos seus funcionários mais sêniores. Aqui ele o que a gente sempre fala. Ele já limitou aqui, especialmente nos mais sêniores. E ele aqui tem o complemento de que a política da companhia permite um trabalho híbrido com pelo menos 40% de frequência no escritório. De qualquer forma, quem move a empresa, os decisores, cara, é muito difícil de você ver esse cara tendo que trabalhar de casa. Eu via quando a agenda desses caras no home office, o cara abria o Google Calendar dele ali, o Google Agenda dele, era uma agenda em cima da outra, porque o cara não conseguia dar conta de falar com todo mundo que precisava, entendeu? É verdade. E aí... E no ao vivo é só um cafezinho e acabou, já resolveu. Cara, é 10 segundos, cara. 30 segundos ali falando com o cara, você já resolveu. Então, quanto mais quanto maior for a tua responsabilidade, mais decisão você tiver que tomar, mais difícil fica quando as coisas ficam à distância. Porque num trabalho mais, numa demanda um pouco mais operacional ali, que você depende de menos interação para conseguir, pra de fato fazer o teu trabalho, não vai atrapalhar, você até consegue fazer, entendeu? Agora, eu sofro. Eu gosto de trabalhar de casa, obviamente, no conforto, muito mais fácil fica aqui do que no escritório, mas, cara, eu sofro. Todo dia que eu preciso trabalhar de casa, eu sofro. Porque eu tenho uma coisa que eu preciso resolver no financeiro, que eu vou na mesa do cara pra poder entender alguma coisa que deu errado ali, eu vou lá e resolvo em 5 minutos. Eu preciso resolver alguma coisa com o time de P&D que não ficou claro, eu resolvo em 5 minutos. Agora aqui eu tenho que chamar o cara, eu tenho que contar com a boa vontade que o cara vai me responder ali no chat, aí eu tenho que abrir uma agenda com o cara no Meet, e nesse meu tempo tá acontecendo 1 milhão de coisas aqui, com todo mundo me chamando também, porque daí, não sei o que acontece, o povo ficar maluco quando parece que estão em casa. Querem mostrar serviço. E aí, parece que o negócio fica mais difícil de fazer. Pra mim, pelo menos, que hoje tem uma certa responsabilidade dentro da companhia, é difícil de fazer. Aí, por exemplo, quando eu tenho que falar com o meu chefe, cara, eu tenho que buscar a agenda dele, cara. Eu tenho que ficar competindo com todo mundo aqui quando tá remoto. Quando eu tô no escritório, eu fico ali guardando o cachorro na frente da sala dele até ele sair. E eu bato na porta, entro ali, peço 2 minutinhos ali pra resolver e dou meus pulos, entendeu? Agora, imagina, multiplica isso pra todas as gestões, todos os cargos de liderança da companhia que precisam tomar decisões estratégicas ali com o seu time, e cada vez precisar dar um aviso, tem que chamar todo mundo pra poder conversar, aí o cara tá em agenda, o cara tá não sei o que. Cara, é difícil, entendeu? E eu entendo quem tá
se doendo com isso. Eu entendo, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Lide com isso, entendeu? Não tem muito o que fazer, cara. A nossa vida é feita pra estar no escritório, a gente vai ter que estar no escritório, a não ser que você tenha a tua empresa. Caso contrário, não adianta se incomodar. Pra finalizar, eu queria começar falando duas coisas. E eu fiz aqui um processo mnemônico de duas palavras pra eu não esquecer. Uma é gostar, a palavra gostar, e a outra palavra é tempo. Ó, a primeira coisa que eu ia falar do gostar. Você falou um negócio que eu quis te interromper, eu falei, não, mas eu vou deixar pros recados finais. Que eu acho que você acabou dando a pista aqui que eu captei. Gostar, você usou essa palavra. Eu também gosto. É isso. Wellington, mas não quer dizer que eu sou a favor, tá? Wellington, o que eu vou dizer pra você? Eu que tenho essa posição de crítica a isso, eu também gosto. Mas quando eu estou falando aqui, eu não estou falando do que eu gosto. Eu estou analisando o sentido amplo do funcionamento da companhia. O gostar, por uma questão particular, cara, pode ter certeza que a minha casa aqui, eu não quero sair dela. Depois da última ajeitada que eu dei aqui... A última reforma, né? Eu não quero mais sair daqui, Wellington. Eu tenho adega, eu tenho piscina, eu tenho cinema, Por que eu vou sair da minha casa? É óbvio que eu gosto, Wellington. É óbvio que eu gosto. Mas aqui, quando a gente vai discutir isso, não é o gostar. Só que as pessoas vão confundir na hora de dar a sua opinião do que elas gostam, do que de fato elas têm que avaliar, do que é bom para um grupo, para uma empresa. Então, eu gosto. Agora, eu não posso deixar de notar todas as falhas e fragilidades que eu vou proporcionar e estimular isso, e isso sai fora do controle. E a outra palavra que eu usei, tempo. Se vocês assistirem o episódio, um dos primeiros deve ser o 3, que a gente fala com o Lorival do livro lá Pai Rico, Pai Pobre. Uma das essências do Pai Rico, Pai Pobre é que ele explica pra todo mundo, tem outras que são de praxe aí, né, o que é ativo e o que é passivo, mas um que ele é imprescindível pra você entender é que você, enquanto for empregado, você vende as tuas horas, Wellington, você vende tempo. Então, eu não quero mais vender tempo porque não sei o que lá. Então você não é mais empregado. Então você não quer ser empregado. Porque enquanto você é empregado ou você é autônomo, você vende tempo. Você está vendendo tempo. É só quando você se torna dono ou investidor é que você se liberta da relação tempo-dinheiro. Então, se você tem um contrato de trabalho com alguém e esse alguém quer você lá, é porque ele quer proteger o investimento dele, porque ele está te dando dinheiro e você está dando o que para ele? Tempo. Então é direito dele ver você lá. Meu Deus, é claro, é óbvio. É mais claro que não sei o que um cristal, que uma fibra ótica daqui até Tóquio. Sem emenda. É super fácil de enxergar isso. Então eu acho assim. E assim, você ficar defendendo o contrário, aí eu começo a perceber assim, o que você quer fazer com o teu tempo extra, então? Você tá trabalhando em 2 empresas? Tá trabalhando em 2 trabalhos? Você faz um freela enquanto você trabalha? É isso? Por isso que você quer ficar? Porque lá na empresa você não ia conseguir fazer? Então, tipo assim, né, eu tô tipo, provocando, mas eu sei que tem gente que faz isso. Não é todo mundo, mas tem gente que faz. Tem muita gente que faz. Então eu acho assim, é direito do empregador, se ele tá contratando o teu tempo, é exclusividade. Ele comprou a tua exclusividade no contrato que provavelmente você assinou, mas você não percebeu, por exemplo, você não pode prestar serviço ou qualquer tipo de relação com empresas do mesmo ramo. Geralmente as empresas põem isso no seu contrato. Algumas até depois que você sai, você não pode ir pro concorrente. Tem vários tipos de cláusulas, né? Depende, é claro, do cargo. Se tem um cargo que não é tão representativo, pode ser que não tenha essas cláusulas. Mas em suma, é tempo. Nós estamos trocando nosso dinheiro por tempo. Então, quando eles querem exigir que você esteja presente, eles não estão fazendo nada de violento. Eles estão só defendendo o lado deles. Eles estão comprando o teu tempo, eles querem você pra eles. Ué, você foi contratado pra isso, né? Caraca. Eu não quero isso. Então eu te recomendo você ser dono de uma empresa ou ser investidor. É claro, ou você é empregado, ou você é autônomo, ou você é um investidor, ou você é um dono. Só existem essas 4 tipos de operações. Só. Qual delas você é? Aí você decide. Se você é empregado ou você é autônomo, o teu tempo é o teu limite. Você vende, troca tempo
por dinheiro. Aí o que você quer? Você quer vender menos tempo, você quer abastecer o carro no posto de gasolina, não quer que o cara veja quanto você colocou de litro e quer que ele continue pagando o mesmo valor? Quem aí vai no posto de gasolina e não confere a bomba? Põe R$100 aí, o cara coloca lá, ó, deu 100, Albino, pode ir embora. Eu vou? Tu vai? Eu vou ver, né? Ah, você vai ver? Preciso conferir? Então, e daí como que eles querem que as pessoas confiram? Ah, mas eu aqui remoto é só você ver, eu fiz todas as entregas. Mas não é só questão de entrega, eu tô comprando a tua hora. Eu quero você aqui. Eu não contratei a gente não é contratado por entrega, né? Nosso contrato é de horas semanais, né? Você não é Não PJ? por entregas semanais. Né? É, exato. Agora, então muda o modelo. Muda o modelo, então. É isso. Eu não tenho mais nada pra falar disso aí. Eu tenho raiva de falar desse assunto. Pra mim, isso daí, tipo, de verdade, velho, do fundo do meu coração, é um bando de nego chorão, cara. São uns bebezão chorão, cara. O cara não quer trabalhar, pede a conta e vai pra praia vender miçanga. Nossa, cara, que... Sério. Sério, eu tenho um ranço com esse negócio, cara. É que, sabe, é como se você falasse assim, agora vai ter uma modalidade de trabalho, trabalhar no hospital. É meu direito trabalhar no hospital. Não, amigo, isso aí é um benefício que você tem, que quando você ficar doente, você pode ir no hospital. Não, é meu direito, eu quero ficar lá. Bom, que esperar da galera que é pai de pet, mãe de bebê reborn? É óbvio que ia dar nessa. É óbvio que o resultado ia dar nesse quadrante, não é verdade? Por que vamos aqui ficar surpresos? Eu não fico surpreso. Mas ó, fica tranquilo, você que defende, logo um robô vai fazer o seu trabalho. Aí você não precisa nem sair mais de casa. Eu sou dono da empresa, assim, ó, matei a charada. 100% home office agora você, meu amigo. Só que é lá com o Sebrae, você vai ser home office Sebrae. A coragem do cara, o dia que ele tiver, tipo, no mercado de trabalho e tiver ser um empreendedor, vai fazer só em casa. Faz 100% remoto o trabalho comercial. Sai por aí pra vender a tua empresa 100% remoto. Aí eu só trabalho 100% remoto. Mascando chiclete. Vai! Bora! Com o dinheiro dos outros você é corajoso. Eu quero saber com o teu dinheiro, se você tem a patúcia de fazer isso daí. Com o dinheiro dos outros é gostoso. Eu quero saber com o teu dinheiro, se você tem capacidade de fazer isso. Pô, eu fico puto com isso aí, cara. Isso não é brincadeira, cara. Os pais de pet, mãe de bebê reborn aí, querendo agora também reinventar o trabalho. Daqui a pouco eu tenho uma IA fazendo o teu trabalho e graças a Deus não vamos precisar de você. Não vou nem falar nada. Acabou, pessoal. Então tá bom, tchau, pessoal. Tenha uma boa vida, pessoal, até o futuro. Paz. Paz e bem, irmãos, tchau. Esse episódio você pode ouvir de casa, em home office, tá bom? Não precisa ser presencial. Você não precisa vir aqui em casa gravar com a gente. Isso. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.